Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior que está nos céus. Agradecer pelo dia que tivemos, pelo ar que respiramos e por todas as dádivas que tem nos permitido. Agradecer por mais esta oportunidade de juntos estarmos para estudar a palavra de Jesus. E assim, tomarmos como exemplo do que Jesus deixou na terra, para que pudéssemos seguir. E te dizemos obrigado, Senhor. E ao mesmo tempo pedimos que se faça presente a todo momento, junto ao nosso irmão Luiz, que fará a explanação da noite, e que cada um de nós possamos tirar proveito da parte que nos cabe. E te pedir que tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, porque o mundo precisa da tua misericórdia. Nós precisamos dessa misericórdia. Nos envolve, nos protege e nos dá a tua paz, por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, mais uma noite, com a bênção do Mestre Jesus, mais uma noite de colaboração do nosso amigo, que sempre está presente nas nossas doutrinárias. E nesta noite vai passar a mensagem do Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muita paz, Deus proteja todos nós. Assim seja. Bom, então, boa noite novamente a todos e a todas, especialmente a quem chegou depois. Nossas felicitações, nossos apreços por todos vocês que têm buscado, têm procurado, têm investido quanto às lições do Evangelho Espírita e tudo quanto nós estamos buscando e aprendendo e investindo nesse aprendizado, naturalmente, ele vai ser conforto para a alma, conforto espiritual e, principalmente, quando nós investimos em nós mesmos, não é? Nós somos aquele terreno que Jesus fala quando vai nos instruir quanto à parábola do semeador. Então, há vários tipos de terrenos, assim como há vários tipos de coração. E então, esses corações são os homens, e que a palavra do Cristo, ela seria tão contínua, seria tão permanente, seria tão imortal, em função do espírito imortal que nós somos. E muitas vezes nós temos dificuldades que nos são próprias no sentido de absorver a lição do mestre, aquele que de fato nós sabemos que é o governador planetário, é o nosso cuidador da marcha ascensional, evolutiva, que nos faz averiguar dentro de nós, passo a passo, isso em se tratando das encarnações que já vivemos e, naturalmente, outras virão para nós, e ele é quem faz esse acompanhamento conosco, assim como o irmão mais velho vai guiar os irmãos mais novos, não é? Nas suas diferentes idades espirituais, que é isso que acontece conosco. E quando Adalberto Passos nos convida mais uma vez, isso aí eu fico muito grato por essa atenção que ele me tem, somos amigos
de muito tempo, muitos anos, nos grandes encontros realizados pela Federação Espírita do Estado da Bahia, e em várias ocasiões, em vários momentos. Então, a gente tem se encontrado e a nossa amizade é muito fiel, é muito bacana. E isso aí diz respeito também à questão da responsabilidade, do respeito do amigo que nós temos, e isto faz com que a gente sempre se encontre, não é? Somos irmãos. Adalberto me avisou que viria à Feira de Santana esta semana, viria trazer um dos sobrinhos dele para que passasse por uma consulta médica. E ele me avisou, então eu logo me interessei em ir ao encontro dele. Isso para mim foi muito gratificante, porque são irmãos em espírito que se encontram. E então a gente vai somando essa força, esse entendimento, esse elo, que é tão importante para que todos nós nos ajustemos quanto à doutrina que todos nós abraçamos, como, por exemplo, aqui a Darcy, a Letícia, a Rita, a Silvia, não é? Ao Alberto Pina. Então, todos nós que estamos fazendo o acompanhamento desse trabalho de hoje, que, de fato, eu vejo como um estudo, não é? Eu não teria a condição mínima de fazer uma palestra, não é? Uma palestra, ou seja, de fazer uma palestra e todos ali, e eu no meio, fazendo, não é? Tirando tudo quanto a gente sabe, mas mesmo assim eu não me sinto digno de trazer mensagens tão profundas quanto aquelas de Jesus Cristo, dos Espíritos, juntamente ao Senhor Allan Kardec, mas aqui a gente vai trocar a nossa mensagem a nível de um estudo. E ao longo do nosso trabalho, quem desejar participar, então levantem a mãozinha aí, não é, Adalberto? Naquela hora, sem precisar esperar o final dela, a não ser que cada um faça assim, mas o nosso trabalho, ele é um estudo, não é? E nós não temos, de maneira nenhuma, a presunção de ensinar, não é? Só quem ensina mesmo são os nossos maiorais, não é? E nós que somos pequenininhos, no nível de cada um de vocês, nós conversamos. E conversar é palestrar. Então, por aí assim, a gente vai começar o trabalho trazendo para o nosso meio aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para nós. Então, nessas considerações iniciais, gente, vamos ver o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai tratar sobre essa bem-aventurança, os que têm puro o coração, que eu vejo que é importantíssimo para cada um de nós, esse significado que parte de dentro para fora, não é? E todo o Evangelho, ele deve sempre partir de dentro para fora. É onde você vai tirar das suas emoções, da sua fé, da sua credibilidade, do seu amor, da sua pureza. Eu acredito que é por aí onde nós vamos fazer essa exposição, esse aprendizado, essa vivência e essa convivência entre todos aqueles que estão conosco neste planeta. Isso é verdade. Então, quando nós estamos procurando promover a ideia de pureza do coração, essa pureza, ela só não vai estar quando estamos estudando o Evangelho. Porque senão é muito fácil. É muito fácil. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, a minha irmã Kelma, que mora lá em João Pessoa, e nós falávamos sobre nossa operacionalidade cristã, evangélica, e especialmente quando nós passamos a pensar um pouco a respeito desse evangelho espírita,
espírita. Porque o espírita, neste caso, ele tem um compromisso muito maior, porque ele tem em si aquele conceito trazido, deixado pelos espíritos e Kardec com relação à vida após a morte biológica. Nós temos certezas e mais certezas belíssimas, profundas, a respeito da vida que irmãos nossos outros, de outras bandeiras religiosas, vamos chamar assim, não têm, não compreendem. Mas nós temos, assim, pelo conhecimento espírita, conceitos bem profundos que nos fazem, assim, tirar lá de dentro do coração o que é o nosso grande compromisso diante de nós mesmos. E se esse compromisso está conosco, aqui dentro do nosso coração, então, fora dele, a nossa responsabilidade é grande, é tamanha, com relação ao meu próximo, com relação à minha família, com relação ao meu trabalho, a responsabilidade que eu tenho na sociedade que eu vivo, a responsabilidade em todos os sentidos que vai fazer conosco, como diz o senhor Allan Kardec, como dizia ele, quanto depende da gente, depende de nós, quanto ao respeito de um mundo melhor. Então, o mundo será realmente esse mundo de paz, o mundo de equilíbrio, dependendo exatamente do conceito que levamos quanto às instruções espíritas para que a nossa família social, a nossa família biológica, a nossa família espiritual, todos os compromissos que aqui entendemos na Terra, ele possa realmente ser levado com muita precisão, com muito carinho, com muita atenção, porque é assim, é a nossa grande responsabilidade diante da vida. E quando a gente vai resgatar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto àquilo que os Espíritos trouxeram para nós, não é? A gente vai verificar, primeiramente, logo no capítulo, no item 1 do Evangelho, quando ele fala da simplicidade e pureza de coração. Olha, gente, não é fácil. Não é fácil pensar na simplicidade, ou seja, na humildade, não é? E essa pureza de coração, quando você não precisa fazer mais do que isso, senão ser amigo da vida, amigo do próximo, amigo do outro, amigo do seu filho, amigo do seu trabalho, amigo de tudo quanto, na verdade, está ao seu alcance em todos os momentos. Isso é o que o Evangelho, a princípio, ele vai trazer para nós com relação a essa simplicidade e a pureza do coração, que é o primeiro ponto, o primeiro passo do nosso estudo de hoje. Aí, então, a gente vai verificar uma coisa muito interessante com relação a um chamamento, um ensinamento de Jesus, e que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Então, Jesus, ele estava no meio do povo ensinando. E aí, então, o que acontece? O povo naquela época entendia que a criança, ela se assemelhava àqueles que, até mesmo quando morrem, vão logo para o céu. Não é? Aqui a cultura entre nós mesmos nos dias atuais. Então, quando a gente toma conhecimento de que uma criança morreu, e aí alguém de algum lugar vai dizer, olha, morreu um anjo. E isso é tão interessante que até o caixão que envolve aquele corpo, não é? Já sem vida, então o caixão é branco, não é? Em alguns lugares ainda fazem isso. E então a figura de uma criança, ela tem uma figura, uma representação cultural da simplicidade, da beleza, da humildade, da simplicidade que uma criança leva conosco. Por isso que nós admiramos muito as crianças. Nós admiramos os nossos filhos, os nossos netos, os filhos e os netos dos outros. E aí, assim, a gente vai verificar em nós a representação das crianças junto a Jesus. Imagina. Então, aqueles que estavam próximos a Jesus, mesmo que não fossem seus discípulos e os apóstolos, eram pessoas comuns da sociedade. E eles estavam ouvindo Jesus quando essas pessoas
apresentaram a ele algumas crianças para que ele as tocasse, não é? E aí, então, isso está no Evangelho, está em todas as Bíblias, não é? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, então, o que acontece? Os seus discípulos, reconhecendo a forma e a presença e a importância de Jesus ali entre aquele povo, Jesus diz para os seus discípulos, não as impeçais, não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Olha que coisa interessante. Para os que lhes assemelham. E ele vai dizer ainda uma coisa muito interessante. Aquele que não receber o reino de Deus como a uma criança, nele não entrará a criança e o espírito. Interessante isto. Então, a gente vai verificar isto, principalmente na Bíblia de Jerusalém, porque é a Bíblia que eu mais busco estudar, isto em função dessa Bíblia ser parte da Bíblia de Jerusalém, ela vai estar sempre aqui comigo, aqui. Né? Antes eu tinha muitas Bíblias, sabe? Eu tinha Bíblia de tudo quanto era lugar, e aí essa Bíblia de Jerusalém é a Bíblia que eu estudo, sabe? Não é? É a Bíblia de Jerusalém. Essa, para mim, é a Bíblia que ela tem mais... dá-nos um conforto da forma como ela foi construída, foi editada. Então, gente, nós precisamos entender, de alguma maneira, essa forma como Jesus fala para os seus discípulos, para que eles não impeçassem, não impedissem que as crianças fossem até ele. E ele fala sobre tudo isso. Da mesma natureza somos nós. Nós ainda, aqueles que não conhecem bem a forma do crescimento espiritual, estamos em profundo atraso moral e espiritual. Mas mesmo assim, nós temos em nós, por causa disso mesmo, uma simplicidade no coração. Queremos fazer a nossa parte. E nós, assim, também somos convidados, como uma criança, a exercer o nosso papel evangélico, principalmente pela natureza do conhecimento que nós temos diante da doutrina dos espíritos, porque sabemos realmente o nosso papel, e isso é fundamental, é importante. E aí, então nós vamos entendendo assim, e vamos nos entregando, vamos nos doando, vamos nos esforçando a sermos simples quando ouvimos. Pode observar. Eu e o Adalberto e o Mano, que nos encontramos aqui em Feira de Santana, aquele foi o momento de 3 irmãos. E nós conversávamos como se fôssemos crianças, mas agora num corpo adulto, mais amadurecidos. Nós ouvíamos um ao outro, nós trocávamos as nossas confidências, nós nos interessávamos pelo feito das coisas boas que nós estávamos fazendo, né? E cada um entendendo aquilo ali, e eu compreendendo, sabe, Adalberto, aquele momento que nós conversávamos a respeito de crianças diante de outra criança, porque nós somos crianças ainda, gente. Somos crianças, mesmo com os nossos corpos amadurecidos, não é? Como nós o conhecemos, mas em espírito nós somos como uma criança. Tanto é que nós precisamos novamente nascer como uma criança, em novos corpos, em novas encarnações. E são nesses corpos que a gente começa a mostrar que nós ainda quase que não sabemos de nada. Estamos sujeitos aos pais, aos avós, aos mais velhos, e muitas vezes aprendendo e reaprendendo a sermos novamente obedientes. Vamos para as escolas, começamos novamente nas escolas dos evangelhos espíritas, ou católicos, ou evangélicos, quer seja onde nós reencarnemos, coisas assim, mas vocês podem observar que a natureza espiritual nossa,
é como de uma criança. Nós, quando crescemos, tomamos força nesses corpos amadurecidos, biológicos, que chegam até seus 100 anos de idade, mas as nossas dificuldades e as nossas perdas, os nossos equívocos, as nossas dificuldades são tantas que a gente não consegue colocar em prática as coisas de uma criança, porque o corpo domina o espírito. E nós estudamos em espiritismo, quando os espíritos dizem para nós uma coisa muito interessante, que enquanto o corpo dominar o espírito, nós não conseguiremos de maneira nenhuma nos elevar. A gente vai precisar sempre de novos corpos, novas encarnações, para aprender a dominar os nossos corpos, que é assim. Vocês podem observar que ainda somos tão inquietos, somos inquietos demais. Nós não conseguimos de maneira nenhuma dizer a nós mesmos, eu não posso mais fazer isto, você não consegue dominar a sua natureza material, e essa matéria toda nossa acaba dominando o espírito. E ficamos muitas vezes alheios a esse domínio e falhamos. E essa falha nos mostra, de fato, que nós não conseguimos avançar à frente, nós não conseguimos evoluir. Então, há uma grande dificuldade com relação a isso. Aí, então vocês podem observar que Jesus ele fala sobre isso. Essa questão em Mateus 5,8, gente, isso está na Bíblia de Jerusalém. Nele não entrará a criança e o espírito. Está na Bíblia de Jerusalém. Não está em outra. Vocês podem fazer pesquisa, tá? Vocês vão encontrar sobre isso. Mais adiante um pouquinho, tem uma mensagem de João Evangelista. Foi o Espírito que também auxiliou na formulação do Evangelho, da doutrina para conosco. E em Paris, no ano de 1863, ele trouxe uma mensagem, não é? Uma mensagem. E aí ele fala dos tempos que são chegados. E João vai dizer assim, são chegados os tempos em que, explicados, claro, porque nós não conseguimos entender, mas explicados para poder entender. Os erros se tornarão verdades, não é? Os erros se tornarão verdade, ou seja, errando é quando a gente vai começar a compreender as verdades que nos tocam e vamos também aí consertando. E o Espírito vai dizer assim, uma coisa muito interessante, ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Então, a gente começa a verificar como nós ainda precisamos de tempo para aprender. Como o Espírito Bezerra de Menezes, ele disse certa feita, através de Divaldo Franco, que não é mais tempo de perder tempo. E aí, isto já foi uma previsão desse Espírito João Evangelista, e esse João Evangelista foi aquele mesmo discípulo amado, que era chamado por Jesus, né, com relação a João, que ele era muito obediente, muito meigo, muito forte de coração, não é? E aí, então, o que é que João ainda vai dizer, não é? Que a manifestação espírita amplia no horizonte, e aqui está o seu enviado, ou seja, o próprio João, ele se presta a serviço do Evangelho nos dias atuais, para que ele ali possa resplandecer o sol no cume dos montes. Então, a gente vai verificando aos pouquinhos que o Espírito João Evangelista vai nos colocar a par do momento atual, para que a gente comece a entender aquilo que na época do Cristo não era possível explicar. Tanto é que Jesus ele vai dizer para nós uma coisa assim, tenho ainda muito a vos falar, mas vós, ou seja, aqueles que lhe ouviram naquela época, não poderiam realmente entender ou estar pronto para aquelas verdades. Hoje, nós estamos um pouquinho melhor
entendidos por causa da doutrina nova, né, da doutrina viva que é o Espiritismo, né, do Evangelho, dessa doutrina, na verdade, que se revela para nós de tal maneira, onde a gente vai aprender nesse momento mais maduro da sociedade, não é? Então, a gente precisa entender esse momento muito importante para que os nossos esforços eles sejam cada vez mais empregados quanto à doutrina que nos abraça, onde também trazemos a doutrina para dentro de nós e fazer valer, florescer nesses momentos tão difíceis o Evangelho, que é também da nossa responsabilidade. E como é da nossa responsabilidade? Pois bem, então quando a gente aqui passa para o item do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, que vai ser o segundo, não é? Que vai falar sobre pecado por pensamento e adultério. Isso aí é uma sequência, porque são 4 itens importantes que fala antes de chegar às instruções dos Espíritos. E aqui no Evangelho a gente vai ver uma coisa muito interessante, tá? Em Mateus, no capítulo 5, de 27 a 28, né? Esses 2 capítulos, esses 2 versículos, né? Aliás, esses 2 capítulos do versículo 5, a gente vai também ouvir uma coisa muito interessante que está no nosso Evangelho Espírita, que Jesus vai dizer assim: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Né? Então, a gente vai verificar nesse capítulo em Mateus 5, como Jesus vai nos advertir com relação à parte que nos toca, com relação ao nosso respeito, principalmente naquela época de Jesus, e até mesmo na época de Kardec, os homens não respeitavam as mulheres, assim também como hoje. Nós ainda encontramos muitas dificuldades dos homens, e muitos religiosos, viu, gente? Muitos homens que fazem parte da religião, pode ser espírita, pode ser católica, pode ser o que for. Então, esses homens ainda não conseguem entender a mulher não como a sua parceira, como os homens conseguem ver, mas pelo menos aquelas que estão lado a lado como homem, fazendo parte dessa construção para um mundo melhor. Então, o respeito ele deve vigir, ou seja, estar presente com um respeito enorme, para que a mulher ela comece a ser vista como aquela que também produz para esse mundo melhor, como alerta Kardec. Então, quando a gente também fala do adultério, às vezes a gente pensa que é somente o adultério quando o homem trai, porque a mulher também trai, porque é muito normal isso. Aí você vai dizer assim: mas eu sou mulher, não traio o meu marido. E o homem também vai dizer assim: eu também sou, mesmo eu sendo homem, não traio o meu marido. Mas isso, na verdade, é em consequência da natureza do nosso próprio consentimento, ou seja, a forma que nós entendemos o nosso livre-arbítrio, muitas vezes, nos conduz a falhar diante dos grandes compromissos. Apesar de que, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai aprender que os Espíritos vão dizer que não é somente esse tipo de adultério que nós devemos observar. Mas existem muitos outros tipos de adultérios que a gente não se dá conta. Quando nós mentimos, por exemplo, você está numa feira e vendendo bananas. E você comprou uma banana por tal preço e você não é justo nesse preço. E você acha que vai tomar vantagem, levando as bananas para a feira e colocando um preço exorbitante para aquela venda. Quando, no fundo, não seria tão interessante que nós explorássemos as pessoas. E isso também é um adultério de consciência. É incrível isso. Então, esse adultério de consciência vai fazer com que a gente comece a perder no futuro. Ou seja, como nós sabemos, enquanto espíritas que somos, nós vamos verificar o futuro da gente. Como eu me comporto
dessa natureza, dessa forma hoje, essa minha natureza lá na frente vai tender a me corrigir. Vai tender a me corrigir. Então, às vezes, a gente não consegue realmente entender como fazer com que a nossa vida ela seja uma vida de prontidão. Ou seja, essa prontidão é aquele mesmo momento quando Jesus fala que nós devemos vigiar e orar para não cairmos em novas tentações. E nós caímos em tentação quase que todos os dias. E nós não nos damos conta das tentações que nos fazem, assim, muitas vezes, mergulhar nos adultérios, mesmo que não sejam entre marido e mulher, não é? E aí, então, a gente vai verificar quantas dificuldades nós passamos, quantas dificuldades nós temos no dia a dia de outras formas, não é? Todas as quartas-feiras, por exemplo, hoje eu não fui porque foi feriado, todas as quartas-feiras eu saio daqui e vou ali para a cidade de Teodoro Sampaio, que fica na mesma altura de Lustosa. Não sei se vocês conhecem Lustosa. É aqui na BR-101, mais ou menos no meio entre Feira de Santana e Alagoinhas. E todas as quartas-feiras eu vou para lá. Como tem um senhor lá chamado Jorge, ele vende leite. E aí, então, é um leite muito bom. E quando eu o conheci pessoalmente pela primeira vez, então ele disse, o senhor está gostando do leite? Eu disse, seu Jorge, o seu leite é muito precioso. Eu tenho conhecido outras fontes, mas o seu leite é muito bom. E seu Jorge disse uma coisa muito interessante, olha, moço, se o senhor encontrar um peixinho dentro do meu leite, então esse leite é falso. Eu disse, seu Jorge, eu acredito que isso não vai acontecer, porque eu vejo a natureza do seu leite. O rapaz que ajuda ele a vender o leite, disse assim também, olha, seu Luiz, eu vou dizer uma coisa, eu trabalho aqui com o seu Jorge, já vai fazer 10 anos, ele nunca colocou uma gota de água nesse leite que o senhor leva para casa. E aí, o seu Jorge baixou a cabeça, começou a passar as mãos uma com as outras, e eu percebi que ele estava aprovando a fala do seu ajudante. E ele vai lá e completa. Ele disse, isso é verdade. Porque eu não tenho necessidade de estar completando 1 litro de leite com 1 copo de água. Eu não faço isso. Então, se é para ser honesto, é para ser honesto o tempo todo e em qualquer lugar. E eu disse, está muito certo, seu Jorge. Então, não precisa realmente fazer tal coisa. E aí, então, dentro de uma conversa com outra, e ele, olhando a minha forma de falar, ele pensou que eu era evangélico. Eu disse, não, eu sou espírita. Ele fez, espírita, não é? Eu disse, sim, sim. E o senhor? Ele disse assim, eu não sou nada. Ele disse para mim. Eu disse, está vendo? Que não é preciso ser espírita, ser católico, ser evangélico para ser bom, para ser fiel, para ser um homem honesto. Ele disse, eu sou assim desde criança. E o seu Jorge é mais velho do que nós dois, viu, Adalberto? Só você vendo, não é? Ele tem lá umas vaquinhas, né, que foi deixada pelo pai dele, mas ele é um homem bom a ponto de fazer com que o leite dele seja integral. Então, para sermos integrais, com relação aos ensinamentos espirituais, é preciso que a gente olhe para todos os lados, para todos os ângulos da nossa vida, com relação à nossa retidão. E é isso que o Evangelho nos ensina, Jesus Cristo nos ensina, os Espíritos nos ensinam, com relação à nossa própria advertência. Porque não precisa Jesus estar nos atocalhando, nos acompanhando, apontando alguma coisa, alguma nossa falha, porque ele jamais vai fazer isso. Mas isso nos interessa muito com relação ao autocompromisso que nós temos com relação às nossas diretrizes espirituais, às nossas diretrizes morais, para que a gente não precise mostrar a Jesus que a gente não falha, que a gente é cristão, que a gente é espírita, isso é bobagem. Não precisa absolutamente eu mesmo, Luiz, mostrar aos espíritos ou a Jesus que eu sou espírita, que eu faço palestra, que eu dou passe, que eu faço isso, que eu sou médium, que eu sou psicofônico, que eu dou um prato de comida a alguém. Não precisa, absolutamente,
Porque nem Deus, nem Jesus, nem ninguém vai nos apontar, a não ser os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores, gente, quando a gente está recebendo eles lá no centro espírita, nas nossas reuniões mediúnicas, vez por outra um espírito vem e diz, eu sei quem você é. Olha, você está me chamando a atenção, mas eu sei o que você faz. Eu sei o que você disse. E muitas vezes ele passa na nossa cara, gente, me desculpe essa expressão, alguma falha que não está muito longe. E essas falhas muito recentes, e ele vai nos mostrar que nós não somos aquela coisa de confiança, aquela coisa boa, não é? E principalmente em casa. Marido e mulher, os filhos diante dos pais, eles sabem, todos nós sabemos quem é quem. Os nossos amigos mais íntimos, aqueles que estão mais próximos a nós, sabem da nossa natureza, sabem onde estão as nossas falhas, e muitas vezes nós escondemos para nós mesmos. Então está aí a questão que nós estamos aqui tratando com relação a pecar por pensamento, os nossos múltiplos adultérios, para que a gente não se veja realmente comprometido por nós mesmos. Uma outra citação vem quando, na época de Kardec, ele conheceu uma menina, uma jovem, e essa jovem, ela era cega. E nós vamos encontrar isto no capítulo 7, quando Constantino, o espírito Constantino, ele vai falar dos trabalhadores da última hora, não é? Da última hora. E ali no capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, ele vai tratar desse mesmo problema que nós estamos conversando com relação à nossa honestidade, os nossos princípios, quem são os verdadeiros espíritas desse momento que a gente chama, que os espíritas são os muitos chamados, são os últimos da nossa tarefa, que o espírita é assim, mas na verdade não é. Os espíritos, eles chamam muito atenção a respeito somente dos bons espíritas. Para a gente encontrar um bom espírita não é fácil. É como procurar, querer encontrar uma agulha no palheiro. É muito difícil, gente, é muito difícil, pela forma como nós nos comportamos. E aí, então, naquela época de Kardec, foi trazido para Kardec, lá para a Sociedade Espírita de Estudos Psicológicos, e aí, então, em favor de uma pessoa, uma jovem cega, não é? E ela nasceu assim. Então, a curiosidade de Kardec fez evocar o espírito de Vianney, não é? Aquele que foi cura de Ardes, ou seja, ele era um padre. E esse espírito Vianney, ele foi evocado. A intenção de Kardec era para saber qual a causa daquela mulher, mesmo sendo jovem, havendo sido nascida cega. Aí o espírito vem, bem recebido por Kardec. Kardec expõe a sua iniciativa, vai conversar com o espírito, os motivos que vão lhe induzir a saber por que é que ele foi chamado. Então, o espírito, ele se volta para os que estavam na sala de reunião mediúnica ali da sociedade, e o espírito Vianney, ele logo se apresenta para Kardec, dizendo assim, meus bons amigos, para que me chamastes? Olha lá, não é? Para que me chamastes? Isto porque, gente, o espírito Vianney já sabia da intenção de Kardec com relação àquela jovem que estava ali, esperando exatamente uma resposta. E o espírito Vianney vai dizer, terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Olha lá. Então a gente vai começar a perceber que o espírito, ele já tinha uma espécie de noção com relação a isso, ou seja, aquilo que nós fazemos aqui nas nossas casas espíritas. Aí então o que aconteceu? O espírito continua dizendo assim, que sofrimento, bom Deus. Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere.
Então, a gente vai começar a verificar aí a forma como o espírito Vianney vai se dirigir para aquela mocinha que nasceu cega e perdendo a vista, e essa vista ficando em trevas. Por que o espírito diz isso? Porque ela ficava preocupada com aquela falta de visão, mas dentro dela, na consciência, como a gente vai verificar, vocês podem estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando o espírito Vianney vai explicar os motivos daquela cegueira. Como aqui a gente não tem muito tempo para conversar, porque o tempo também já está se aproximando, faltam 12 minutos para as 9 horas, então a gente começa a verificar o que o Espírito disse, ou seja, que ela ore e espere, ou seja, viria uma próxima encarnação e ela trabalharia a sua mudança pessoal, ou seja, aquela cegueira não foi uma coisa do acaso, então tinha sim uma razão para ser. Nós que trabalhamos principalmente nas curas com o magnetismo, e a gente fala muito de evangelho, fala muito de doutrina espírita, atualmente eu estou recebendo uma pessoa que foi trazida pela mãe, um rapaz de 27 anos. Ali nas nossas divagações espirituais, tomamos conhecimento que esse rapaz é um ex-suicida. Ex-suicida. E para que vocês tenham ideia, ele tem uma cabeça avantajada com relação àquilo que a gente chama de cabeça d'água, não é? E também apareceu com câncer na garganta. E depois, quando nós pudemos ver, uma das pernas dele estava escura. E tem um ponto que o sangue não circula direito, ou seja, foi aquilo que ele tentou, pelo menos com a garganta, que está envolvida com câncer, quando ele tentou o suicídio pela primeira vez. Como ele não conseguiu se suicidar, ele jogou de um ponto alto. E aí bate com a cabeça, bate com a perna, e os problemas nessa existência apareceram. Eu digo, olha que coisa interessante. Naturalmente, isso eu não passo para a família, porque isso é um problema interno e eu preciso preservar a individualidade, né, tanto dele como da família, para não prejudicar mais ainda o processo da busca dele de recuperação da saúde. É um menino muito inteligente, tem dois cursos universitários, todos eles já trabalhando profissionalmente, é um menino muito inteligente. E aí eu fico me pensando, meu Deus, o que é que esse rapaz fez para estar assim? E a mãe dele, preocupadíssima, muito nervosa, muito tensa, desde que chegou aqui. E é uma senhora de quase 55 anos. E eu fico me perguntando, puxa, como é que essas dores, esses problemas, essas coisas todas acontecem? Então, os graves problemas que nós fazemos aqui na vida impedem que a gente veja a Deus. Pode observar. Quanto mais confusos nós somos, mais dificuldade nós temos de sentir a Deus. Naturalmente que esse ver a Deus não será com os olhos físicos, é com os olhos da alma, não é? E Jesus mesmo disse, um dia verás a Deus. Jesus fala isso, ou seja, nós veremos a Deus um dia, mas quando nós tivermos um conceito de superioridade moral dentro de nós mesmos, e principalmente com aquela simplicidade das crianças, que é preciso, não é? A gente sabe como é que funciona. Não ver Deus como a gente imagina, como muitos religiosos pensam que Jesus vai voltar e essas coisas todas. A gente precisa, pelo menos, fazer ponderações, fazer acertos, justificar uma coisa e outra, para que a gente não caia no engodo, no engano próprio, de que, na verdade, a gente vai ver Deus como aqui eu vejo vocês, vejo a Adalberto, eu vejo a Darcy, eu vejo outras pessoas, que não é bem assim. Mas, pelo menos em espírito, talvez no processo de grandiosidade da nossa vida, ao longo até chegar às últimas encarnações, que pode ser aqui nessa terra, ou pode ser em outras terras. Por isso que os nossos esforços para ver a Deus é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Então, a gente aqui vai adiantar um pouquinho, para não demorar muito, e aí vem a verdadeira pureza, mãos lavadas. Então, essa verdadeira pureza é aquele momento quando
Jesus havia verificado o desprezo da cultura dos judeus naquela época. E os judeus não gostavam disto. Então, os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem às práticas dos regulamentos dos homens, como muitas vezes nós fazemos isso, não é? Então, aqueles judeus haviam estatuído uma forma muito rígida de observação desses regulamentos, quando, no fundo, não era necessário, ou seja, eles se preocupavam muito, por exemplo, antes da refeição, lavar as mãos, não é? E eles observavam que quando Jesus foi convidado para almoçar na casa de alguém, juntamente com seus discípulos, um dos chefes dos judeus, que era um homem da lei do templo naquela época, não é? Observando, pergunta a Jesus, por que ele e os discípulos não lavavam as mãos, não é? Isso era um princípio daquela época, como se fosse uma coisa ridícula. Isso já era feito, era fato de todos fazerem isso por causa das mãos sujas, que pegavam em todos os lugares, apertavam a mão dos outros, essas coisas todas. Mas Jesus não se preocupava com isso, porque Jesus ensinava a respeito da natureza espiritual, ok? E então, a gente passa agora para os escândalos, não é? Quantos são os escândalos? Jesus vai dizer em outro momento, que diz assim, que os escândalos, eles são necessários, mas ai daquele pelo qual os escândalos vierem. Então, a gente muitas vezes não consegue entender certas formas desses escândalos, mas os escândalos estão embutidos em nós, em todos os momentos. Só que nós precisamos dele ainda. A gente não pode, de maneira nenhuma, se desprovir dos escândalos. É preciso que a gente entenda e vá trabalhando, vá ajustando, não é? E aí, então, com relação a esse escândalo na lei de Moisés, ele falava o seguinte, que se alguém roubasse, se alguém matasse outro, teria a sua mão cortada, não é? A lei antiga faria isso, não é? E aí a gente vai verificar, para a gente encerrar o nosso trabalho, uma coisa muito interessante, que na acepção da palavra, no caso, na palavra escândalo, então não é somente o que afeta a consciência, gente. Não é somente o que afeta a nossa, aquilo que nos lembra como se fosse uma falta muito profunda, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições de cada um de nós, das imperfeições humanas. Então, toda reação má de uma pessoa, de um indivíduo, seja ele quem for, de qualquer outra pessoa, então, na verdade, isto com ou sem repercussão é um problema, é um motivo de escândalo, não é? A gente vê aí nos processos atuais, nesse momento político, a gente vê muitas reclamações, muitos escândalos, mas ainda nós não somos uma sociedade para impedir que os escândalos deixem de acontecer. Então, a gente precisa entender a nossa parte no momento em que, mesmo que a gente tenha alguém ao nosso lado, que seja um marido que escandalize, alguém que escandalize um amigo, de alguma maneira nós precisamos trabalhar a nossa consciência, ajudá-lo. E muitas vezes a gente não criar motivos para piorar mais ainda a situação. Porque nós vamos ajustando, vamos corrigindo, vamos alertando, vamos orientando, vamos instruindo para que pelo menos nós consigamos trabalhar por um mundo pelo menos mais próprio, mais probo, mais feliz. E é isso que o Evangelho está em nós, não é? Então, a gente tem conversado muito, o tempo é muito curto, é muito pouco, mas temos muita coisa boa para aprender, para refletir, para que, na verdade, a gente possa trazer para nós momentos de equilíbrio, momento mais equilibrado, não é? Mais fortalecido, para que a família e nós possa, cada vez que alguma coisa aconteça, a gente entender e facilitar, não para o mal, mas para o bem, ok? Então, como nós estamos já dentro das 9 horas, já faltam 3 minutos, então vou abrir aqui um espaço para a gente trocar algumas ideias. O que vocês acham? Podemos fazer isso? Tem alguém para conversar, para que a gente possa melhorar mais aquilo que a gente conversou hoje à noite?
Hein, Adalberto? Vamos lá? Não, mas a realidade é esta aí, porque queremos ser melhor a cada dia. Mas a gente sabe que temos um determinado limite, porque a cada reencarnação, como você mesmo falou aí, a gente vai se melhorando. Aí a gente fica preocupado em não ser melhor do que somos, mas perseverando nesse caminho, hoje podemos dizer que temos uma felicidade grande, porque já conhecemos esse evangelho que antes não conhecíamos. Então aí agora é só trabalhar dentro de nós, tirar essas montanhas que ainda existem dentro de nós e buscar a perfeição, que Muito um bem. dia veremos a Deus. Muito bem. Eu estava num grupo na semana passada, lá do Rio de Janeiro, e nós passávamos o tema, todo mundo conversando sobre indignação. Indignação. E no livro Céu e Inferno, aliás, desculpem, é Entre o Céu e a Terra, aliás, Entre a Terra e o Céu, não é? De André Luiz. E aí, então, ele tem no capítulo, um dos capítulos desse livro, falando sobre indignidade, não é? Indignação. E o Espírito fala, naquele momento, conversando com André Luiz, que ele estava muito indignado com certas coisas. E o Espírito André Luiz diz assim, mas nós estamos vivenciando Jesus, o Evangelho, e será justo indignarmos-nos com alguma coisa? E o Espírito disse, André, quando nós não nos indignamos, nós não ajudamos. Não que a gente vá fazer o papel com essa indignação como se nós fôssemos piorar a situação. Mas quando a gente tem um bom juízo e a gente sabe, pelo menos, levar esse juízo numa tona do amor, então indignar-se não significa revoltar. Mas muitas vezes nós nos revoltamos quando poderíamos nos ajuizar com relação a essa indignidade, quando a gente não aceita aquilo que não é bom. Não é? E aí, então, a gente pode verificar, eu tenho aqui, pelo menos, uma pessoa me pediu para eu passar para ela, e eu tenho algumas citações, como no Nosso Lar também tem, no livro Nos Domínios da Mediunidade também tem, alguns livros de André Luiz, né, não são poucos, eu acho que, na verdade, quase que 10 livros ali da Lavra de André Luiz, ele vai falar para nós sobre essas questões da indignidade, não é? Assim como da revolta. Então, muitas vezes, nós não conseguimos entender uma coisa e outra e complicamos mais ainda, vindo as separações, os crimes, não é? As fugas, os suicídios e tantas outras coisas que nos alcançam quando nós perdemos o nosso controle. É só saber como se dirigir ao outro, ajudando a ele a despertar. Aqui em casa mesmo, a minha esposa, a Adalberto conhece bem ela, Isabel, de vez em quando ela não aceita uma coisa que eu faço e ela fica indignada com algumas coisas. E ela me chama a atenção. Eu digo, realmente, ela sabe me chamar a atenção. E aí eu digo, realmente, você tem razão. Eu não pensei bem. Eu agora vou me corrigir, ou seja, porque isto é muito interessante dentro da família, dentro dos grupos de amigos, dentro do grupo de trabalho, em qualquer lugar onde nós estejamos. Por isso que o Evangelho, esse estudo, nos é muito próprio para que a gente se entenda diante da nossa formação do caráter, do entendimento do Evangelho, essas coisas todas. Ok? Silvia está muito calada, está pensando, hein, Silvia? É assim mesmo, como nós falamos? Você tem alguma sugestão? Eu estou só ouvindo, muito bom. Legal. Eu estava pensando aqui, o Diacono foi falando aí, sobre o comportamento das crianças. O quanto que as crianças nos fazem refletir muitas vezes. Hoje, à noite, eu estava assistindo o PATV, aí um repórter foi entrevistar umas crianças na escola. Aham. E aí falou para eles que eles seriam os candidatos.
como se eles fossem os candidatos para agora, dessas próximas eleições. Aí perguntou para eles, o que vocês fariam? Aí teve duas crianças, dois irmãos, uma menina, eu acho que na faixa de uns 10 anos, e o irmãozinho na faixa de uns 8 anos. Daí de Feira de Santana, inclusive. Olha, não, eu não assisti, não. Aí perguntou para ela falou assim, seria muito interessante, para começar, se as pessoas parassem para pensar como as crianças pensam. Aí ela falou, tem três. Oh, gente, ela usou um termo tão interessante. Ficou assim, como se fossem 3 pontos primordiais para Sim, tudo melhorar. Ela falou, se eu fosse a candidata de hoje, eu não abriria mão de 3 coisas. Em primeiro lugar, a educação. Porque tem que mudar, tem que se educar para poder melhorar. Segundo lugar, a saúde, porque sem saúde ninguém faz nada. E terceiro lugar, aí ela falou sobre o social, os problemas sociais que acontecem. Assim, aí o irmãozinho dela falou alguma coisa também, mas muito interessante, assim, sobre. Aí, enquanto você estava falando, eu estava aqui lembrando dessas crianças, do que cada um estava falando hoje. E o quanto que nós devíamos realmente nos espelhar nas crianças, que são seres puros, eles são verdadeiros. Eu falo isso porque eu sou professora, que eu pego crianças desde os seus 9 anos até o ensino médio. E aí eu vejo assim o quanto que as crianças são verdadeiras. Se elas dão aquele sorriso, o sorriso se torna contagiante. Por que contagiante? Porque é uma coisa pura. E nesse sorriso contagiante da criança é onde a gente consegue ver Deus. isto. A gente consegue visualizar um Deus ali presente. Quando a criança fala eu amo, é porque ela ama de verdade. Quando a criança, você olha para o rostinho, vê que ela está com aqueles tracinhos de diferença, é porque ela é, como é que eu vou dizer, transparente. Isto. E é isso que nós devemos ser, transparentes, ser mais humanos, aprender a sorrir para contagiar o outro. Não ficar com picuinhas, não ficar armazenando mágoa, armazenando coisas. Enquanto a gente não aprender realmente a ser como uma criança, agir como uma criança, amar como uma criança, o nosso mundo vai ficar estagnado. Eu penso Muito bem, Silvia. É isto, não é? Os pais, eles também têm grande compromisso de fazer com que seus filhos, eles cresçam sadios. Num lar onde há muita desavença, não é? Quando há vícios, não é? E esses vícios, eles podem ser da bebida, pode ser do fumo, pode ser da mentira, não é? Pode ser do engano. Tem crianças que quando, por exemplo, percebem que o celular do pai ligou, né? Alguém chamou pelo celular, o pai diz assim, filha, diga que o papai não está, saiu. E aí, então, eu já ouvi, em uma outra época, que o pai, que a criança pega o celular e diz, olhando para o pai, o papai está aqui, vou chamar ele. Não é? O pai queria que a filha dissesse para a pessoa que o chamou, dizendo que ele não estava. Mas ela teve aquela iniciativa de não dizer o papai está mentindo. Mas ela foi e disse assim, vou chamar o papai que ele está aqui. Então, por aí a gente vai verificar como as coisas são. Não é assim? Eu vou passar aqui, Adalberto, eu vou deixar aqui a Darcy, não é? A Dirce, ela possa falar, viu? Pois não, Dirce. Ô, seu Luiz, só tenho que agradecer e pedir a Deus que abençoe o senhor por uma reflexão tão importante. Quanto fala de Jesus, como já disse por várias vezes, é uma coisa assim, como já disse, não tem palavra. Deus que abençoe o senhor, o seu Adalberto e todos vocês.
Muito boa reflexão, muito bom aprendizado. Muito obrigado Parabéns. mesmo. Obrigado, né? Agradecemos exatamente a iniciativa do Adalberto Maia, amigo de muitos anos, e todos vocês que estão aí acompanhando as oportunidades desse estudo toda semana. Não é isso que nós devemos fazer, né? Parabenizo a todos vocês. Adalberto. Viu, seu Luiz? Eu sempre falo aqui em casa, a gente nunca deve deixar a criança interior morrer. É essa criança que vai nos ajudar a crescer, nos ajudar a ser melhor, nos ajudar a ser, buscar o que tem de melhor no nosso interior. Porque essa criança, ela é uma criança e a gente tem que manter. Olha, ele disse, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho 70 anos de idade. Mas se você me procurar saber se eu tenho meu pâncreas estragado pelos medos, pelas inadvertências da vida, que eu tenha visto meus pais brigarem, que eu tenha me motivado para sofrer, eu diria a você que o meu pâncreas estaria estragado, porque eu teria medo de viver. Então, quando você vai verificar, há pouco tempo, eu fui aqui no posto de saúde, e aí uma enfermeira amiga, ela pegou o meu açúcar, e o meu diabetes estava, imagina, poderia dizer, mas olha, estava em 71. Em 71. E aí eu disse para a amiga logo, disse, mas você sabe que pelos meus registros aqui, o meu diabetes, aliás, desculpe, o meu açúcar sempre foi muito baixo, a minha glicose sempre foi muito baixo. Problemas renais, problemas hepáticos, problemas eu não tenho. Mas porque por causa da minha vida que eu levei. Eu acredito que essa criança que existe em mim me ajudou a ter um pouco mais de saúde, não é? Claro, sim, que eu carrego comigo algumas situações da pressa, por exemplo, das coisas do passado. Hoje eu estou mais calmo, mas o meu passado, os meus passados, principalmente na experiência quando padre. Então, na verdade, eu tinha meus conflitos religiosos. Hoje eu não os tenho mais, porque a doutrina dos espíritos me ajudou muito a pensar, a refletir, a me ajuizar, não é? Minha mãe, ela foi de um zelo enorme comigo. Eu servi o exército aos 18 anos de idade, mas até antes de servir o exército, minha mãe me cuidava de tanta maneira, de um jeito tão próprio, que ela não queria que eu namorasse, para você ter uma ideia. E realmente eu não sabia o que era um namoro, não sabia. E o exército foi o primeiro ponto a eu começar a despertar. Mas foi no espiritismo quando eu comecei a ter essa visão mais larga, mais ampla. E então é isso que você está dizendo. E eu digo isso para vocês porque a ciência médica está mostrando, a ciência médica, psicológica, psiquiátrica, psicanalista, e de tantas outras que, na verdade, fazem a gente pensar na nossa saúde mental, a gente começa a acreditar que isso é verdade. Isso é verdade. Todas as semanas eu lido aqui com aproximadamente 40 pessoas aqui no Consolador. E você não imagina quantas pessoas de várias famílias estão sofrendo. E eu fico aqui, chego em casa, converso com Isabel, meu Deus, quantos problemas nessa sociedade. Quantas dores eu estou acompanhando. Então, nós precisamos acreditar no Evangelho, mas acreditar mesmo disso, para que a nossa vida, ela fique melhor, gente. Que a gente saiba fazer boas escolhas. Nós precisamos fazer boas escolhas. E não é somente de amizades, não. Programas de televisão, passeios, lugares, diversão, tá? E isto tudo conta para uma vida mais saudável. Por isso que nós estamos precisando disto. Bons amigos, não é? Imagina, Adalberto, quando a gente se encontrou e a gente fosse falar de futebol, que a gente fosse falar
de cerveja, que a gente fosse falar de uma coisa, de outra, de uma coisa, de outra, e nós não aproveitaríamos nada. Não é, Silvia? Nós não iríamos nos aproveitar de nada. E aí terminamos com quase 1h30, por aí assim, não foi de conversa, não foi 1h30, não é? De um proveito maravilhoso. Pois ótimo. Isso foi bom. O tempo passou rápido. E como passou rápido. E quando nós somos úteis, Adalberto, Silvia, Darcy, quando nós temos uma vida encarnada de alegrias, de atividade, de investimento, olha, o tempo passa e a gente nem percebe. Algumas pessoas me perguntam se eu tinha medo da morte. E eu perguntei, brincando com ela, o que é a morte? O senhor tem medo de morrer? Eu disse, não. Eu vou ter medo de morrer, uma coisa que ainda não sei, pelo menos nessa vida. Uma pessoa me perguntou no dia da eleição o que era morrer, porque aqui eu sou muito conhecido no meu bairro, e a pessoa disse, seu Luiz, vem cá, o senhor é metido com espiritismo e tal, vem cá, o que é a morte? Eu disse, gente, a morte é um salto para fora do corpo, só disse isso. A morte é um salto para fora do corpo. Somente isso, sim. E fora, acontece o quê? É o seu céu ou o seu inferno. É a sua natureza que vibra de acordo com o que você pensou, como você viveu. Daí, os seus caminhos, né? Os seus destinos que você toma. Não é? Muitos de nós, Darcy, temos vontade de alcançar o céu. Temos muita vontade. Mas esquecemos de nos preparar para isto. E isso é verdade. Às vezes eu digo muito para as pessoas quando eu estou conversando, a gente quer se preparar para o céu, mas a gente esquece de se preparar para um casamento. Hoje eu disse para minha irmã Kelma que ela nem apareceu. Eu disse, olha, é muito interessante, a gente se prepara para um casamento, mas esquece de se preparar para um casamento. Olha mais o homem, olha mais a mulher, pensando que aquilo ali é casamento, e não é. Não é. Os espíritos dizem muito diferente com relação ao que é o casamento. É a união de duas almas. Está no livro dos Espíritos. Olha o que eles dizem. Não é a união de corpos, gente. Não é a união de corpos. Nós precisamos dos corpos. Mas, fora esse corpo, tem o ser pensante, que faz, de fato, o verdadeiro casamento. E aí, então, os nossos filhos vão se casando, e a gente vê os mesmos erros neles, os erros que, na verdade, nós já estamos provando há muito tempo. Então, por isso que a gente chora, a gente derrama as nossas lágrimas, a gente tem vontade de fugir, a gente tem vontade de morrer, que não adianta, a gente tem vontade de, muitas vezes, o casamento se acabar para fazer um novo, mas também não adianta. Então, é tanta coisa que a gente, muitas vezes, não pensa, e a gente vai dormir, muitas vezes, preocupado. Como é que vai ser o dia de amanhã? Novamente, o mesmo dia de hoje, se repetindo amanhã. Meu Deus, me ajude, me dê força. Mas nós devemos realmente confiar nele, tá bom, gente? Tá? Então, deixo aqui com o Adalberto o encerramento da festa. Dona Dice quer falar. Dona Dice. Sim, Dona Dice, por favor. Não, eu só queria complementar assim, o que você falou, assim, que eu achei bem interessante sobre a pureza, né? Assim, ontem mesmo eu levei meu neto numa biblioteca, né? Sabe o que é, né? Só tem brinquedos de criança. Isso. Aí eu fiquei reparando, né? Ele é pequenininho, ele tem 1 ano e 7 meses. Ele já chegou, ele já foi pegando na mão das crianças, né? Já foi falando aquela língua dele, as crianças já passou a mãozinha na cabeça dele, perguntou como ele chamava, mas ele não sabe falar ainda, né? Aí eu só fiquei vendo, assim, a pureza das crianças, a inocência até. Porque nós, adultos, repara, gente, quando a gente vai num shopping, tem os bancos, né? Às vezes você está cansada de andar ou alguma coisa, aí é assim, aquele banco acho que cabe umas 4 ou 5 pessoas, né? Mas se tem 2 pessoas, cada uma do lado do banco, a gente já não senta lá não, porque se a gente sentar, a gente tem que conversar, né? Então, repara isso. Então, eu fiquei vendo isso daí, né? Que a diferença, né? Da criança, da pureza, né?
e nós adultos, que a gente geralmente é assim, se tem, às vezes, aí quando senta, o banco cabe 5, aí senta um num cantinho de cá, outro no cantinho de lá, que é para não conversar, não é Isso, verdade? Então, eu é. achei interessante, assim, hoje, como falou da pureza e é o dia dos nossos, das nossas bênçãos, né? Aí eu achei interessante, né, assim, a pureza das crianças com a diferença de nós adultos, porque eu estou falando em geral, né? Porque é muito difícil a gente chegar, né, e já, ô, fulano, e aí, como você tá? Não sei o quê, não sei o quê. Hoje não, que na doutrina, hoje nós estamos nela, e a gente já está, assim, a gente está mais, vamos dizer assim, até evoluído, né, porque sabemos que não somos nada, não vamos levar nada, né? Então, muitas vezes a gente vai lá, a gente puxa assunto, às vezes a pessoa não quer, a pessoa acha que fala, quem é essa aí na fila do pão, e a gente vai conversando, outras vezes a gente se cala também, e eu só chamei, assim, eu falei ser o dia das crianças hoje, que é todos os dias, que a gente sabe, né? Mas a pureza delas, de chegarem, uma já conversar com a outra, pegar na mão, sentar junto, ir no brinquedo, e nós adultos não fazemos isso. E é isso. Olha, vou lhe dizer, pode, viu? Disse, pode, tá? Nós podemos fazer isto. Só que nós temos medo da sociedade. Temos medo de uma palavra, de alguma observação. E aí, então, a gente não se expõe. Mas é preciso se expor sem receio, tá? Porque Jesus fazia isso. Naquela época que era muito difícil, não é? Quando o domínio romano imperava lá na sua região, lá na Palestina. Mas hoje eu posso fazer isto, não é? Eu brinco quando minha filha traz o cachorrinho dela aqui para cá, eu brinco com ele, me jogo no chão, tá certo? Mas muitas vezes as pessoas não fazem isso. Que isso, a terapia, ela é minha. A terapia é sua, é de cada um de nós. Às vezes você não tem força e tem vergonha de se expor e procura um terapeuta. Mas quando isto acontece, significa dizer que nós, tendo isso aqui na vida, porque temos um Deus maravilhoso em nós, não está fora, não está na igreja, não é? A gente vai ao centro espírita pensando que os espíritos estão lá no centro espírita nos esperando. Que a gente pensa que Jesus está no centro espírita, que a gente tem que orar para ele. Não. A vida espiritual nos envolve como o ar que respiramos. E é assim. E nós precisamos aprender a respirar a vida feliz. Que essa, na verdade, é a lição do Evangelho de hoje, vai nos inspirar a ver a Deus. A criança, ela pode falar de Deus melhor do que um adulto como a gente. Mas nós também podemos e temos muita oportunidade também de apresentar a criança que quer falar dentro da gente. E nós temos vergonha de um outro adulto. É verdade. Uma vez eu saí para fazer uma palestra, passei numa padaria, e eu senti aquele cheiro do pão saindo do forno. Eu entrei e disse, gente, que esse pão está aí saindo agora, está. Você passa 2 manteigas nesse pão, e aí, então, bota dentro de um saco que eu vou comendo pela rua. Aí eu estava com 2 pessoas comigo, que nós íamos para o centro, e eu comendo o pão pela rua. E a pessoa disse assim, eu não acredito que logo o senhor vai fazer uma coisa dessa, comendo pão pela rua. Eu disse, imagina quantas pessoas que estão aí fora, sentindo esse cheiro desse pão, se não tivesse a mesma vontade que eu tenho de comer um pão. Às vezes nós perdemos a nossa liberdade de ação. Nós temos liberdade de liberdade. Precisamos da liberdade que nos liberta. Não que a gente vai fazer as coisas como se não fossem as coisas pensadas, mas as coisas alegres. Tá certo? Aqui em casa eu danço com os meus filhos, danço com os meus netos. Ontem mesmo, a criançada aqui perto de casa, a meninada dormiu aqui em casa por causa da noite do pijama. Imagina, por causa das crianças, não é? E aí você não imagina, fomos dormir tarde com as crianças.
E então eu acho que nós temos chance de, pelo menos, provar alguma coisa que a gente não provou. Mas, claro, isso tudo dentro da razão, da alegria. Não é se soltar como qualquer pessoa lá fora, mas pessoas conscientes como nós, espíritas, né, gente? Então, para você, Letícia, a Darcy, a Dirce, ao Alberto Pina, a nossa grande Rita Santana, um abração para vocês. E então vou me preparar para dormir, para fazer aquela viagem lá para Teodoro Sampaio, que eu não pude fazer hoje. Então, um abraço de coração para todos vocês. E aproveito para peço para você mesmo fazer a prece final. Muito bom, muito obrigado, Adalberto. Muito obrigado. Gente, olha, de coração, até a próxima, tá? Vou fazer aqui a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos. Olhar para nós. A criança que não despertou. A criança que vive pedindo a si mesma para sorrir, para se alegrar, para correr na beira-mar, para ter amigos e amigas, para ter liberdade. E assim, Jesus, lembrando do teu ensino, quanto deixai vir a mim as criancinhas. Aqui te pedimos humildemente para que todos nós sejamos essas. E sabemos que somente o Senhor pode nos abraçar, mas aqui embaixo, o mundo voraz, que muitas vezes nos inflama, impedindo a nossa liberdade de sorrir, de abraçar, de cantar, de brincar, de termos um dia em que, como o Senhor, muitas vezes na Palestina, em Israel, em Jerusalém, também corria, andava depressa, andava devagar, abraçava os pobres e quaisquer pessoas que lhe chegavam e sentia o seu calor, o seu magnetismo, a vida que pulsava no Senhor e que atingia aqueles corações esperando por momentos tão preciosos quanto aqueles que somente o Senhor fazia, deixando em cada um de nós a grande esperança de te imitar. E é isso que nós devemos fazer, Senhor. Se tu és a esperança, nós podemos ser também a semente dessa esperança todos os dias, quer onde estejamos, na nossa casa, no trabalho, tratando bem aos outros, como as crianças da Dirce. Hoje, no shopping, quando elas passeavam. Senhor, sê conosco sempre, que possamos nos despertar, nos desamarrar, para que a vida aconteça em nosso coração. Que o Pai de amor, nosso Criador, Senhor, nos ampare e nos conduza pelos caminhos da vida e da esperança. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.